Todo anime e todo mangá sempre trazem pra gente algumas reflexões sobre a vida, alguns ensinamentos, ainda que esse não seja o propósito do autor na hora que tá lá escrevendo, mas o fato é que desenvolvendo, desenrolando ali a história dos personagens, isso acaba ficando muito evidente. Sempre tem muita coisa legal pra gente tirar de lá de dentro e aplicar no nosso dia a dia. E com Black Clover não foi diferente. Então hoje vou aproveitar que o mangá ainda vai demorar pra ser lançado e vou trazer pra vocês aqui 10 lições de vida que a gente aprende assistindo a história do Asta, dos Touros Negros e dos Cavaleiros do Reino de Clover. Vamos lá. A primeira lição de vida é que sempre vale a pena perseguir, não é nem seguir os seus sonhos, tá? Porque uma das lições mais importantes de Black Clover é o poder dos sonhos. E essa é uma das premissas principais, bem enraizadas no protagonista da obra, o Asta, que nasceu sem um pingo de magia, num mundo onde a magia é tudo, e que até mesmo o cidadão mais fraco do reino tinha mais magia e mais habilidade que ele, né? E que por conta dessa característica dele em específico, ele poderia facilmente ter desistido de tudo e decidido viver como um mero camponês, uma vidinha simples. Só que ele nunca nem cogitou fazer isso. Desde muito pequeno, ele tinha uma determinação, um espírito inabalável, e isso fez com que ele fosse contra tudo que falavam sobre ele, né? E acabou levando ele a definir um sonho que era impossível, literalmente, que era o de se tornar rei mago. Mesmo com ele se dedicando muito e mesmo assim não conseguindo ter o mínimo de progresso, que ele não tinha magia, ele nunca desistiu. E essa característica tão forte do Asta é um lembrete constante de que, independentemente aí das circunstâncias, dos fatos, né, do que falam de você, das suas condições, do quanto as pessoas ao redor tentam te desmotivar, sempre vale a pena perseguir os seus sonhos. Essa é uma lição de vida muito importante, porque a tendência do ser humano é querer desistir logo no primeiro obstáculo que a gente enfrenta. Então imagina enfrentando muitos, né? É por isso que é muito comum a gente começar vários projetos, assim, incríveis e ir abandonando eles conforme as dificuldades vão surgindo. E acompanhando a trajetória do Asta, por mais que seja um personagem fictício, ele ensina muito pra gente o quanto vale a pena perseguir os nossos sonhos, por mais impossíveis que eles pareçam. Nada é impossível. Uma outra lição de vida que tem, a segunda, é sobre o trabalho árduo, porque talentos e habilidades naturais são dons maravilhosos, né? E eu acho que todo mundo vai concordar que seria incrível nascer com algum dom muito especial e não precisar nem se esforçar pra poder aprender alguma coisa, realizar grandes feitos. Só que Black Clover mostra pra gente que eles não são o fim de tudo. A determinação que o Asta tem, a dedicação que ele dispõe pra tentar crescer como Cavaleiro Mágico, ressaltam a ideia de que se a gente tiver coragem, persistir, tiver consistência, a gente consegue equilibrar as coisas e preencher a lacuna da falta das habilidades e dons naturais. É fácil? Não é fácil, é cansativo, a gente vai ter que se dedicar muito mais a determinado objetivo do que uma outra pessoa precisaria se dedicar, mas no final das contas, a própria história do Asta mostra pra gente que com um trabalho duro a gente consegue equilibrar as nossas faltas. Quer um exemplo real? Gente, hoje em dia vocês comentam aí nos meus vídeos o quanto eu falo bem, o quanto os vídeos são bons, mas não foi sempre assim, porque eu não nasci com talento natural assim nenhum pra fazer isso que eu tô fazendo aqui. Pode confiar em mim. Isso tudo foi uma habilidade que eu fui aprendendo aos poucos, desenvolvendo através de estudos, treinos, né? Eu insisti muito nisso até conseguir chegar nesse nível razoável, assim. E é exatamente isso que a gente aprende com o mangá e com o anime. A terceira lição de vida que Black Clover traz pra gente é que a verdadeira força que a gente tem tá dentro de nós mesmos. Ao longo de todas as jornadas, os personagens frequentemente acabavam se deparando com desafios internos que eram bem mais difíceis do que qualquer inimigo que eles tivessem que enfrentar do lado externo deles, né? O Asta, lá no País do Sol, é um exemplo muito claro disso, porque foi um dos momentos em que ele mais se abateu e mais se culpou por não conseguir proteger os seus amigos. E lá ele teve que confrontar ele mesmo, né, para poder conseguir evoluir como um cavaleiro mágico. E ao confrontar e superar esses demônios internos, pessoais que existiam dentro dele, ele acabou descobrindo ali reservatórios de força dentro dele. E isso ensina pra gente a importância de, em alguns momentos, a gente se voltar pra dentro de nós mesmos para buscarmos essas forças, né? Nem tudo está na força bruta, no talento, na habilidade. Algumas coisas estão na força psicológica. E é nesses momentos de introspecção que a gente encontra essa força. A importância da diversidade. Isso daqui fica muito claro em Black Clover. Quando a gente olha pro Esquadrão dos Touros Negros, né, a gente vê ali que é uma equipe que tem uma mistura eclética de magos. E ela é uma prova viva do poder que a diversidade tem. Cada um dos membros tem as suas peculiaridades, né, experiências únicas, e isso traz uma dinâmica especial entre eles, seja na convivência do dia a dia, ou seja na hora que eles precisam enfrentar algum inimigo juntos. Essa sinergia entre pessoas tão diferentes e tão peculiares ensina pra gente que existe uma extrema importância em aceitar as diferenças e que essas diferenças preenchem
preenchem lacunas em nós mesmos e que ninguém é descartável por qualquer característica peculiar que tenha. Já viram aquele ditado? As leis existem para serem quebradas? Black Clover não ensina que você tem que sair quebrando as leis, mas sim desafiar as normas estabelecidas. A gente sabe que na sociedade, né, de Black Clover ali, as proezas mágicas que os magos executam são equiparadas ao valor de uma pessoa. E nesse tipo de dinâmica não sobra espaço para quem não é capaz de fazer proezas dentro de uma norma social estabelecida. Mas quando personagens como Asta, por exemplo, vêm e entram em cena, eles viram esse jogo, porque eles desafiam o status quo, provam que o verdadeiro valor não está nas habilidades inatas de alguém, mas no caráter e nas ações de cada um. E nesse ponto, o Asta tem muito mais valor do que qualquer cavaleiro mágico super forte ali do reino. Quando a obra apresenta isso pra gente, tá chamando a gente pra olhar além das normas sociais e encontrar o valor em cada indivíduo, independentemente ali da sua posição social. A sétima lição de vida que a gente aprende com Black Clover é a adversidade como uma oportunidade de crescer. Apesar de algumas pessoas possuírem talento nato, como a Noelle, nem sempre elas sabem o que fazer ou como trabalhar esses talentos, né? Como agir ali com essas habilidades. E muitas vezes o que era motivo para ser uma bênção na vida de uma pessoa acaba se transformando num puta problema, né? Uma puta maldição. E aí personagens como ela mostram pra gente que os desafios podem ser trampolins pra gente crescer mais ainda do que serem meros obstáculos que vão impedir a gente de avançar. Se a gente conseguir manter a nossa mentalidade certa, essa diversidade pode ser uma oportunidade de crescimento e de desenvolvimento incomparáveis para as nossas vidas. A oitava lição de vida que Black Clover traz é que você deve abrir o seu próprio caminho. E eu ainda digo mais, se precisar ser a força que vai, a força mesmo, tá? Porque apesar dos sonhos e objetivos, né, que todo mundo tem, possam ser compartilhados aí, o caminho, a jornada para alcançar eles é totalmente pessoal. Quer um exemplo? Asta e Yuno, eles compartilham uma mesma visão, o mesmo sonho, só que apesar disso, eles trilham caminhos diferentes, separados para poder chegar no mesmo ponto. E isso mostra que não tem problema nenhum em se ter uma abordagem única nessa trajetória, porque no final das contas, você chegar até o seu sonho vai depender só de você. As pessoas que estão passando na nossa vida podem contribuir sim, né, de uma forma ou de outra, mas a jornada em si é individual e a gente precisa abrir o nosso próprio caminho para poder conquistar o nosso objetivo. A nona lição de vida é a humildade, né? A humildade é uma qualidade que frequentemente é exaltada, só que nem sempre ela é praticada. E não é raro a gente encontrar pessoas que exaltem tanto a humildade e que em alguns momentos acabem agindo de uma forma completamente contrária. E Black Clover traz essa lição de vida de uma forma muito forte, porque ela mostra pra gente, através de vários personagens, como Nozel, por exemplo, né, as armadilhas que a arrogância coloca no nosso caminho e, através do Asta, o poder de se manter humilde quando você começa a ascender na vida. Porque muita gente que não era nada, quando começa a ser alguma coisa, começa a agir com um ar de superioridade, né, e aí vai esquecendo certos princípios. Só que o Asta nunca se deixou levar pela força, pelo status, né, nada dessas coisas. E ele sempre se manteve com um caráter muito humilde, e ele sempre reconheceu que por mais que ele tenha crescido como cavaleiro mágico, como mago, ele sempre vai precisar ter muita coisa para evoluir. Isso é humildade. E a décima e última lição de vida que a gente aprende com Black Clover é o poder de aproveitar as oportunidades, né? Porque ao longo das nossas vidas, as menores oportunidades às vezes podem levar a gente a transformações extremamente significativas para a vida. Pro Asta, por exemplo, essa oportunidade chegou no momento em que o Yami, que era o capitão do pior esquadrão do reino, reconheceu o potencial dele e ofereceu uma vaga naquela equipe que ninguém ia querer, pra falar a verdade. No cenário que o Asta tava, ele era constantemente ridicularizado e a sua falta de magia era vista ali como uma limitação. Então a atitude do Yami foi uma luz de esperança pro Asta, porque a questão não se tratava só de fazer parte de um esquadrão, né? Essa oportunidade foi uma validação do valor que o Asta tinha e uma prova da ideia de que todo mundo tem um lugar no mundo, independente das suas deficiências, das suas limitações, de qualquer coisa que seja aí. Essa oportunidade em específico acabou impulsionando a Asta numa jornada de crescimento e de autodescoberta, e isso é uma lição para todo mundo, que a gente precisa ficar sempre atentos às oportunidades quando elas aparecem na nossa vida, porque às vezes elas podem ser pequenininhas e a gente pode desprezar elas, pode parecer que elas são sem valor, né? Mas elas podem ser um ponto ou o ponto necessário pra gente conseguir uma grande virada na nossa vida. Além dessas lições de vida, Black Clover traz vários outros pontos super interessantes, alguns mais aprofundados ainda, mas isso daí eu posso falar num outro vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado e eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que foi que mais vocês aprenderam com Black Clover, porque eu aprendi muitas coisas. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau!